Esse episódio é um oferecimento Meeple BR. Olá pessoal, hoje estamos começando mais um banco de dados, continuando a série do Império Lendas, onde a gente apresenta cada nação desse jogo da Meeple BR. Então a gente mostra como é que se joga com cada nação, as cartas que eles têm, a gente dá dicas de estratégia e depois tem um duelinho entre as duas nações escolhidas. Hoje vamos falar da nação Queen. A nação Queen é bem legal em termos de você ter que tomar decisões durante a partida, porque você vai ter que ele mostra tematicamente os dois lados dos sistemas políticos que essa nação Queen tem, que você tem que ou vai para o confucionismo ou vai para o legalismo. Durante seu desenvolvimento você pode optar por focar na construção de muralhas que vão ajudando você na defesa contra os ataques dos outros jogadores, mas também tem outras cartas de desenvolvimento que eu vou mostrar para vocês que podem lhe ajudar durante o processo. A única questão é que você tem que se ligar que tem certos poderes que só funcionam quando certas cartas estão em jogo. Então vamos ver como se joga com Queen. A nação Queen ela vem com 25 cartas no seu deck, só que duas delas, que são essas duas desordem aqui, depende da quantidade de jogadores. Quando tem essa setinha para o lado, quer dizer que essas cartas são colocadas na pilha de desordem. Só que essas duas só vão entrar caso você esteja jogando 3 jogadores ou mais e 4 jogadores. Então se tiver em 4, bota as duas, se tiver em 3, bota só essa aqui e essa vai para a caixa do jogo. Então vamos para... Eita, esse aqui começa no bárbaro, tá? Então vamos para o Queen, lado A, lado B. O lado B é sempre mais simples que o lado A. Então temos aqui a carta de poder, a passiva. Em vez de colocar 1 de progresso sobre uma carta no mercado, coloque 1 de população. O fato de você colocar específico 1 de população faz com que a carta, por mais que tenha um recurso em cima, fique menos atrativa para os outros jogadores, porque progresso é progresso. É um ponto e é um coringa, que pode ser 1 de população ou 2 materiais. E ela vai combar bem com algumas cartas da nação Queen. A pontuação final de jogo é 2 pontos de vitória a cada fixo em jogo, exceto regiões. Tematicamente eles vão construir coisas, né? Construir monumentos, cidades. Então ele quer a prosperidade em construção. Em região, a região já está lá, já é fixo, né? Então por isso que eles tiram o exceto, eles colocam o exceto na região. Então 2 pontos de vitória para cartas fixas. Do outro lado, temos a versão um pouquinho mais complicada. A passiva continua a mesma. Em vez de colocar 1 de progresso, você coloca 1 de população numa carta no mercado. Só que ele ganha o poder de exaurir. Ao ganhar uma carta do mercado que tenha ficha de população em cima dela, ganha o dobro de fichas. Ou seja, se tiver 2, você ganha 4. Então, se vocês, os outros jogadores, deixarem o jogador Queen acumular fichas de população numa carta só, com certeza ele vai se beneficiar com um monte de gente vindo de volta. E aqui, por causa disso, ele diminuiu para 1 ponto para cada carta fixa em jogo. 1 ponto já não é tantos pontos assim, né? Você pensando em 2, 3, já é algo que você presta muita atenção. Aqui, 1 pontinho vai fazer diferença talvez para desempate, mas não é algo que talvez se você persiga com tanta perseverança agora cartas de fixo. Talvez quando está aqui para 2 pontos para cada carta, você perseguiria mais esse caminho. Agora vamos para as cartas comuns de nação que ele tem, que ele começa. A gente já vira aqui para uma sem naipe. Escola de Diplomacia é uma carta de ataque. Abandone até 3 regiões. A cada região abandonada, você poderá adquirir uma região ou carta tributária. Se bárbaro, em estado bárbaro, todos os outros jogadores reconvocam uma região. Essa é ótima. Em termos de ataque, ela realmente vai encher o saco dos outros jogadores, principalmente aqueles que se baseiam em ter muitas regiões logo no começo do jogo para poder garantir que vão ter menos cartas na mão, que o deck deles vão estar menos cheio, ou eles precisam de cartas de região para abandonar para fazer certas coisas.
Então esses ataques vão ser realmente chatinhos. E o fato de ser específico para o estado bárbaro já diz que no começo você vai atacar constantemente. E lembre-se, abandone até 3 regiões. A cada região abandonada você poderá adquirir região e tributário. Então ele faz uma ciclagem nas regiões que você tem, porque você precisa abandonar. Porém, essa segunda parte já é outro enunciado. Então quer dizer que se você abandonar 0, não fizer nada disso, você ainda obriga todos a reconvocarem uma região. Temos o confucionismo, é um fixo. Abandone legalismo. Então se o legalismo estiver em jogo, você vai abandonar. Ou seja, descartar a carta. Exaurir, gaste uma ação e descarte 2 cartas para escolher adquirir uma carta tributária ou incivilizada ou civilizada, com uma ficha de população sobre ela, ou devolver até 2 desordens do seu descarte. Devolver 2 desordens, ou seja, você não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada, é só devolver. Você não vai, ele não está dizendo fazer uma ação de desordem ou alguma coisa do tipo. Se tiver no seu descarte, vai para a pilha de desordem. Muito boa essa aqui. E se aproveita do poder de colocar fichinhas de população. E temos o legalismo fixo. Abandone confucionismo. Pague 3 fichas de população para adquirir uma região ou carta tributária. Aí você pensa, nossa, como é caro, né? Só que aqui ele está garantindo não gastar nenhuma ação para isso. Ele só precisa fazer o exaurir e aí pagar o custo para poder fazer isso aqui. O confucionismo você precisa gastar uma ação e descartar 2 cartas e aí escolher adquirir. E tem que ter ficha de população em cima. Então, 2 vertentes aí. Se você tiver cheio de população, talvez seja a hora de ter o legalismo, porque é só pagar e não gastar ação. Se você não tiver com muita população, você usa o confucionismo. Zou ocidental, 2 tipos de região. Ganha uma população, você pode guarnecer uma carta aqui, fixo. Mas é região, não vai lhe contar pontos no final. Temos avançar, a carta que tem muitas nações. Bárbara, escolha 3 materiais para adquirir, incivilizado e civilizado, ou pagar 5 para incivilizado, promover incivilizado e civilizado. Vamos ver se ele vai ter uma cartinha para gerar material, caso contrário, realmente aqui vai ser difícil adquirir os recursos. Olha aqui, quem está aqui para garantir isso. Prosperidade sem naipe, cada jogador pode comprar uma carta. Como eu falo, existe um momento para você usar prosperar, caso você se importe com isso, com os outros jogadores. Poder comprar uma carta faz com que os outros jogadores ciclem mais rápido o deck. E aqui ele fala, cada jogador pode comprar uma carta, ou seja, cada jogador, não é outro jogador não, então inclui você, tá? Escolha ganhar um material para cada símbolo desse aqui, ou ganhar uma população a cada região que você tiver em jogo. Temos o Duque Zhuangdi bárbaro. Só será possível jogá-la se a carta Mandato Celestial estiver em jogo. Devolva até 2 desordens da sua mão ou do seu descarte. Devolver, você não precisa pagar os custos para poder realmente devolvê-la, tá? Promova uma região ou tributária. Inclua esta carta na sua história. Então, uso único e só se Mandato Celestial estiver em jogo. Falar nele, Mandato Celestial fixo. Exaurir, adicione a uma carta no mercado 1 de população proveniente do suprimento. Então você poderá abandonar esta carta, ou seja, descartar. Solstício, descarte 2 cartas. Menos 2 pontos de vitória se não estiver em jogo. Porém, se você abandonar, você perto do final do jogo, é bom você colocar ela em jogo. E é essa carta que vai fazer com que você se aproveite mais rapidamente do confucionismo. Porque ela vai combar direitinho, porque você usa ela, coloca a ficha em uma carta no mercado e aí você usa o confucionismo porque vai ter uma carta com a ficha de mercado. Não vai precisar ficar com medo de passar a vez do outro jogador que possa ser que adquira antes de você. E por último temos uma carta de desordem. Nas cartas de nação que tem aqui, nós temos a glória. Então você só vai ter glória
quando você começar a puxar as cartas ali e de forma aleatória. Então pode ser que você, em 4 cartas, ela seja a 4ª carta. Então o seu desenvolvimento talvez não seja tão rápido quanto as outras nações. Não é possível guarnecer essa carta normal. Abandone 3 regiões para olhar as 2 primeiras cartas da pilha de fama. Pegue uma delas. Normal, de toda a glória de todo mundo. Temos sistema de escrita fixo. Exaurir. Inclua na sua história uma carta do seu descarte para comprar uma carta. Então rapidamente você vai tentando secar seu deck para poder ciclar mais rápido e conseguir desenvolver mais rapidamente ou adquirir as cartas de nação. Temos mais uma desordem, o negócio é ruinzinho aqui, hein? Temos uma desordem aqui e temos uma carta de região Zou Oriental. Esse aqui com esse símbolo fixo ganha uma população. Você pode guarnecer uma carta aqui. Então uma das cartas de região do Queen está nas cartas, as 4 cartas de nação que ficam ali em cima, e a outra região é aqui. Em compensação, o Queen ele tem cartas bem específicas que lhe proporcionam uns combinhos através do sua confucionismo e legalismo, um mandato celestial e outras cartas que precisam estar em jogo para poder fixar o combo. Depois disso, a última carta, a carta de ascensão, eles começam a fazer a muralha deles. Fixo, muralha extensa 1. Quando você for jogar, você já vai ter virado, porque ela vai para o seu descarte. Você vira império e você pode jogar ela. Passiva, reduz em 2 o custo em material, mínimo 1, para jogar uma desordem. E essa é a diferença que eu menciono para vocês, porque ó, as cartas ele diziam devolver, ou seja, você já devolve para a pilha. Aqui é jogar, ou seja, jogar para pagar os custos. E nesse caso ele está reduzindo em 2 o custo em material, ou seja, você ao invés de pagar 3 para botar na pilha a desordem, você paga apenas 1. E ele fala mínimo 1 porque pode ser que você consiga uma carta que reduz o custo para jogar a desordem, que aí no caso não tem como você jogar de graça. Então ele fala mínimo 1. Um ponto de vitória a cada muralha extensa em jogo. Então ele incentiva você a fazer o jogo da muralha, né? Então vamos ver as cartas de desenvolvimento. Muralha extensa 2, e o fato dela ter 2 não quer dizer que você precisa fazer ela em segundo lugar não, tá? Aqui você pode vir e escolher qual você quiser. Então temos a muralha extensa 2, fixo, império, passiva, reconvoque uma muralha extensa qualquer para evitar o efeito de um ataque. Custo de desenvolvimento 2 materiais, 2 população, 1 ponto de vitória para cada muralha extensa em jogo. Então tá vendo o combo, né? Vou até juntar para ver quantas tem. 1, 2. Temos a terceira muralha extensa, fixa, exaurir. Pague uma população para comprar uma carta. Custo de desenvolvimento 2 materiais e 2 de população. 1 ponto de vitória para cada muralha extensa em jogo. Olha o acúmulo aí, gente. Muralha extensa 4, fixa, exaurir. Se você tiver 3 muralhas extensas ou mais em jogo, você pode exaurir esta carta e devolver uma carta ao topo do seu baralho de compra para ganhar uma ação. Então ela está aqui. Vamos dizer que eu botei as 4 muralhas, né? As muralhas. Aí eu tenho ela aqui. Eu tenho 3 ou mais. Tenho. Ela se inclui, tá? Então se você tiver 3 ou mais em jogo, você pode exaurir esta carta. Aí você tem cartas na sua mão. Você devolve uma para o topo do seu baralho de compra e ganha mais uma ação para você. Custo de desenvolvimento 2 materiais e 2 populações. Os custos para construir a muralha são bem baratos mesmo. E 1 ponto para cada muralha em jogo. Essa foi a última muralha. Ou seja, se no final do jogo você tiver as 4 muralhas, cada uma delas é 1 ponto para cada muralha extensa em jogo. Não é outra não, é para cada. Então, cada carta dessa, se você tiver as 4, vai valer 4 pontos para você. Então, 4, 4, 4 e 4. Então, 16 pontos se você tiver
acabar o jogo assim, com 4 muralhas. Temos a matemática, outro fixo, Império. Passiva, aumente em 1 o limite da sua mão, suas cartas avançar perdem um ícone bárbaro. Você vai aumentar o seu limite, ou seja, o ciclo do seu deck vai ficar mais rápido, porque agora você vai ter 6 cartas na mão, então você vai poder descartar 6 cartas para puxar 6 cartas. E além disso, a avançar, que é aquela que você paga 3 materiais ou 5 materiais para poder adquirir uma carta civilizada ou incivilizada. Então, sabendo que você tem uma carta que vai permitir jogar aquela carta de estado bárbaro, quando você virar para Império, você vai ter a escolha de não colocar o avançar na sua história de alguma maneira, ou guarnecê-la, porque você sabe que você vai poder usar se você for atrás desse desenvolvimento. Temos o Rei Woodkin, Império. Só será possível jogá-la se Mandato Celestial estiver em jogo e o Duque Zuandikin estiver na sua história. Então isso mostra a passagem de tempo no domínio da nação, né? De quem dominou aquela nação por determinados momentos, né? Pague até 3 de progresso. A cada progresso pago, adquira uma carta incivilizada, civilizada, ou região ou tributária. Inclua essa carta na sua história. Custo de desenvolvimento, 3 materiais e 2 de população. Pontuação no final do jogo, 2 pontos de vitória se estiver na sua história. Então você só usa uma vez e ganha 2 pontos de vitória. Temos a metalurgia, fixo. Preste atenção na quantidade de fixos, hein? Para você ganhar ponto no final do jogo. Solstício, escolha ganhar um progresso ou devolver à sua mão uma região do seu descarte. Custo de desenvolvimento, 3 de matéria e 1 de população. 2 pontos de vitória. Aqui vai lhe permitir um progresso que é um ponto, né? Se você botar ela cedo, você vai sempre ter, talvez, caso você não escolha a segunda opção, sempre vai ter um coringazinho para lhe ajudar durante a partida. Ou acumular ponto para ganhar um monte de ponto. Guerreiros Terracota. Não é possível jogar esta carta. Não é possível jogar esta carta. Custo de desenvolvimento, 7 de matéria. 7 pontos de vitória se guarnecida, 3 pontos de vitória se estiver na história. Ou seja, tematicamente é para a gente deixar fixo no canto. Se ficar na sua mão, você não pode jogá-la, mas ainda pode descartá-la. Mas é tipo pedindo para você guarnecer em algum canto, numa região, e aí no futuro as pessoas vão escavar e encontrar os guerreiros terracota. E temos o Imperador Qin Shi Huang. Império, só será possível jogá-la se Mandato Celestial estiver em jogo e o Rei Woodkin estiver na sua história. Ação livre, compre a primeira carta da pilha de fama. Nossa! Inclua esta carta na sua história. 3 de matéria, 2 de população. Contudo, gente, é bem boa essa carta. Só que ela meio que proíbe você de jogá-la, porque esse cara tem que estar na história. E esse cara só é jogado se você, durante o jogo, deixar esse cara na história. Então ele lhe obriga a realmente seguir os passos da dinastia, né, de quem comandou a região em determinadas épocas. Então a nação Qin, ela lhe dá opções de combos de pontuação, entre eles as muralhas, que se você baixar as 4 e no final do jogo tiver as 4, vai ter 16 pontos com elas. E aquelas ações que permitem colocar uma ficha de população numa carta do mercado, que aí você se aproveita para poder ganhar dobrado a população que você adquirir. O outro jogador, ele pode tentar evitar esses combos comprando essas cartas que você botar a ficha em cima. Porém, existe o Mandato Celestial que você vai poder fazer por vez essa colocação da ficha no mercado e ainda assim comprar uma carta baseada nas cartas que você tiver, e aí conseguir o combo no seu próprio turno para conseguir essas fichas dobradas de população. Então, pessoal, essa foi a nação Qin. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e fala pra gente se você tem algum outro tipo de estratégia com a nação Qin. Então, pessoal, até a próxima. Tchau!